Olá pessoal, eu sou o Luciano Sena do canal MCA Apologético. Venho trazer aqui este vídeo com essa análise intitulada O Desafio de Azenilto, como criticar as testemunhas de Jeová e justificar os adventistas. Então na realidade esses são artigos que eu escrevi no blog, né? Como hoje a questão está andando aí mais em torno de vídeos, vamos começar também a partilhar ou compartilhar aquilo que já pesquisamos, né? Cabe aqui já destacar que eu faço esse vídeo com todo respeito ao Azenilto Brito, ele que é um adventista conhecido e reconhecido no contexto adventista. Eu tive apenas algumas trocas de respostas num tempo em que eu dava alguma atenção em respostas em redes sociais, o que parei com isso. Então é o único contato que eu tenho direto com ele, né? Eu, se não me engano, se não me falha a memória, eu tentei, eu acho que em alguma mensagem ou pelas próprias redes sociais, ou enfim, eu não lembro ao certo, mas eu não tenho um contato pessoal com ele, então assim, eu só posso, e também mesmo que tivesse, eu só tenho o direito, né, de avaliar o que ele coloca aqui no livro. Então, aqui todo respeito, consideração, e espero que a luz de Cristo ilumine a mente e o coração dele para a salvação segundo o Evangelho, né? A obra O Desafio da Torre de Vigia foi escrita em 1992, é um trabalho sério, né? Um trabalho bastante substancial, traz muitas boas informações sobre as Testemunhas de Jeová, vale a pena. E aqui até acompanho, né, a própria recomendação que o pastor Ezequias Soares, né, o pastor da Assembleia de Deus de Jundiaí, uma grande autoridade sobre as Testemunhas de Jeová também, ele comenta até do valor e do trabalho do Azenilto, né? Então eu vou, porém, trabalhar nesse vídeo essa perspectiva. A meu ver, Azenilto faz uma boa crítica, no entanto, ele produz um problema. Se ele seguir com essa mesma crítica para com os adventistas e a história da igreja adventista, ele terá problemas. Então, ou ele tem dois pesos e duas medidas no seu juízo, com respeito às Testemunhas de Jeová e os adventistas, ou ele não levou em consideração algumas coisas da sua religião quando se propôs a criticar as Testemunhas de Jeová, né? Então vamos seguir aqui com algumas coisas e eu espero que você possa apreciar, né? Volto aqui a pedir para que você se inscreva no canal MCA Apologético. Agradeço eventualmente, né, não sei se vai acontecer com esse vídeo também, o que o Centro Apologético Cristão de Pesquisa tem feito, publicar também os meus vídeos lá no seu canal. Que Deus abençoe o CACP, tanto o pastor João Flávio, bem como também o pastor Paulo Cristiano. Na página 9, vamos lá para o livro, né? Na página 9 do livro O Desafio da Torre de Vigia, Azenilto Brito ele escreve o seguinte, né? Então abre aspas e acompanhe aí. Se referindo às Testemunhas de Jeová, ele diz: tornaram-se presa de um sistema doutrinário de incrível falsificação, originado de especulações humanas e interpretações arbitrárias das Escrituras, né? Então assim, o argumento é válido para as Testemunhas de Jeová, mas e para a igreja adventista? Será que também nós não podemos perceber que há também uma falsificação, especulações humanas, né, e interpretações arbitrárias das Escrituras?
Bom, eu vou começar lendo algumas coisas aqui e aí vocês vão colocando na balança, tá? Será que isso não acontece também com os Adventistas do Sétimo Dia? Então, vamos lá. No Centro White, é um site, tá? centrowhite.org.br, num artigo intitulado O Uso de Fontes Não Inspiradas por Ellen White, o site diz, abre aspas, os Adventistas do Sétimo Dia creem que Ellen White foi uma verdadeira profetisa de Deus, enviada para guiar e aconselhar a igreja nesses últimos dias. Então você observa aí que a igreja confessa que eles têm Ellen White como uma profetisa para guiar a igreja. Então, uma profetisa inspirada que guia a igreja. O trabalho de Azenilton sobre as Testemunhas de Jeová, ele é construído em cima de algo que é presente no arraial das Testemunhas de Jeová. O corpo governante, ele tem interpretações arbitrárias, porque ele é considerado o canal de comunicação de Jeová, o único canal de comunicação entre Jeová e a humanidade é o corpo governante. Então, assim, eles apresentam interpretações arbitrárias, porque não respeitam nenhuma regra de interpretação. No entanto, a Igreja Adventista confessa também que Ellen White guia a Igreja Adventista na verdade. E aí, eu continuo aqui, agora mencionando o livro A História do Adventismo. A História do Adventismo, na página 99. Esse livro, traduzido pelo próprio Azenilton, ele diz o seguinte, né? Abre aspas. O próprio papel de Ellen White era limitado, mas valioso. Quando chegavam ao ponto em que se diziam, nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim, ela recorda, Ellen White, e eu era tomada em visão e uma clara explanação das passagens que tínhamos estado estudando me era dada, com instrução de como devíamos trabalhar e ensinar eficazmente. Fecha aspas. Então note-se que os adventistas eles estão submissos às interpretações de Ellen White. Aqui nós podemos dizer interpretações arbitrárias, porque descansa na autoridade de Ellen White. O livro Tratado de Teologia Adventista Sétimo Dia, no fim de todo o capítulo, tem uma parte lá intitulada O que o Espírito de Profecia diz sobre o assunto, que foi ali tema do capítulo. Então nós percebemos que quando Azenilton, de forma acertada, critica que as Testemunhas de Jeová foram construídas e estão presas em um sistema falsificado e arbitrário de interpretação, o aspecto arbitrário nós já identificamos. Tá? Ellen White era tomada em visão para definir qual interpretação deveriam seguir. Tá? Continua no livro O Desafio da Torre de Vigia, na página 14, tem algo aqui que é curioso também, né? E vamos aqui até considerar. Né? Ele diz assim, o Azenilton diz de forma bem clara, né? Que se você destruir, né, o assunto 1914, você vai ter, né, uma crítica muito valiosa, né, e oportuna, porque a 1914 é a base das Testemunhas de Jeová. Eu devo dizer que hoje parece que essa doutrina está perdendo a sua atenção, né? Perdendo, mas é um fato, pelo menos até esse período, Azenilton está realmente correto. Né? Ele escreveu o livro em 1992. Então, observe aqui, ele diz assim, um estudo de sua cronologia irreal para justificar o raciocínio que conduz à data básica de 1914, básica para sua hermenêutica, terá um efeito devastador sobre as estruturas fundamentais da teologia jeovistas. Fecha aspas. Então você nota que ele tem uma sacada boa.
A Zenilton mostra que se você destruir a data ou a doutrina em torno de 1914, você vai abalar muita coisa das Testemunhas de Jeová. Bom, aí eu pergunto para vocês, não seria o mesmo caso em torno de 1844? Olha só, o assunto do segundo advento, ligado à revelação de fatos comprometedores da história denominacional da seita, que teve origem exatamente com o estudo especulativo do tema, com distorções de sua interpretação fantasiosa deste. Né? É o que a Zenilton fala. Então, ok, você quer destruir a base da teologia das Testemunhas de Jeová? Então, bata firme em 1914. E então, seu Azenilton, nós podemos dizer o mesmo, que, aliás, constantemente eu tenho provado isso com citações lá do livro do Goldstein, um livro lá intitulado 1844, explicações simples das profecias de Daniel. Lá ele fala claramente que 1844 é a base do adventismo. Tirou 1844, acabou o adventismo. No meu canal aí tem um vídeo intitulado 1844, a obsessão adventista, que eu mostro várias citações desse autor. Então, olha só, como eu estou dizendo, o desafio de Azenilton é como criticar as Testemunhas de Jeová e justificar os adventistas. Então, ele está aqui mostrando que as Testemunhas de Jeová estão submissas a um sistema arbitrário de interpretação, e em todo o livro ele mostra que o corpo governante é este sistema arbitrário, porque eles não seguem regras, porque se sente o canal de Jeová, de comunicação de Jeová. Por outro lado, os adventistas têm Ellen White. Agora, Brito aponta o ano de 1914 como sendo básico para você abalar toda a estrutura das Testemunhas de Jeová. E aqui eu também menciono que 1844 também tem o mesmo êxito em torno dos adventistas. Né? Então, observe como que isso acaba sendo 2 pesos e 2 medidas. Né? Eu mencionei aí aquilo que o Goldstein disse, né, que a data de 1844 ela é fundamental, ela é a doutrina fundamental dos adventistas, mas para uma outra fonte, eu vou mencionar aqui o Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, na página 454. Tá? Então lembre-se que o Azenilton disse, derrube 1914 que você vai derrubar um sistema muito grande de doutrinas da Testemunhas de Jeová. Então vamos lá. Como eu disse, Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, página 454. Olha só o que os teólogos dizem, né? A doutrina do santuário de Cristo, em conjunto com a interpretação profética de Daniel 8,14, fornece uma identidade histórica à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para os adventistas, seu movimento não é acidente histórico, mas resultado da especial intervenção de Deus nos empreendimentos humanos. O cumprimento de Daniel 8,14 em 1844 valida a presença dos adventistas do sétimo dia no mundo e principalmente na comunidade cristã. Aí eles continuam, olha só o abuso. Assim como o início do ministério celestial de Cristo coincidiu com o derramamento do Espírito Santo, olha a analogia. Assim o começo do antítipo dia da expiação coincidiu com o nascimento da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, observe você que a importância dada a essa data é semelhante à importância importância dada à data e teologia e doutrina de 1914, no caso das Testemunhas de Jeová. A Zenilton assim mostra como criticar, né, e criticar muito bem as Testemunhas de Jeová e também como justificar os adventistas. No caso, talvez ficando em silêncio aqui e deixando passar em branco. Outra coisa, na página 14 mesmo, né,
o autor, o Zenilton, ele recomenda a não aceitar o desvio do assunto a um tema como a Trindade, né, que é preferido entre os seguidores das Testemunhas de Jeová. O que ele está dizendo é que geralmente as Testemunhas de Jeová recorrem a esse assunto, né, quando confrontadas sobre as suas falsas profecias. Então a Zenilton está alertando, olha, toda vez que você começar a falar com as Testemunhas de Jeová sobre datas, falsas profecias, eles rapidamente correm para a doutrina da Trindade, porque é um assunto que eles pressupõem ter mais convicções do que defender, né, as falsas datas da Torre de Vigia. Ok, né, não sei se isso é tão vantajoso, mas essa é a sugestão do Zenilton. Porém, é o mesmo no caso dos adventistas. Quando você começa a falar de Ellen White, de 1844, rapidamente o que eles fazem e o sábado, né? Já correr para o sábado, né? Olha, eu mesmo, né, eu vou contar rapidamente aqui uma experiência. Eu uma vez falei na igreja que, num estudo, né? Na igreja a gente está preocupado em pastorear, em ensinar a palavra, mas em um estudo específico sobre seitas da escola dominical, eu mencionei que a igreja adventista era uma seita. Aí uma pessoa que estava na igreja falou para um amigo dele. Esse amigo disse para ele, manda esse pastor vir aqui falar para mim que nós somos uma seita, né? E aí esse que estava na igreja me disse que tinha um amigo adventista que gostaria de saber quais eram as minhas razões de considerar a igreja adventista uma seita. E aí eu pedi o endereço, fui lá, me apresentei e disse que estava lá a pedido dele por meio deste amigo, né, que visitou a igreja. Ele estranhou, mas aí ele falou, tudo bem. E aí ele falou, por quê? Aí eu comecei com o assunto Ellen White. Ele falou, eu vejo muita idolatria na igreja adventista em torno de Ellen White, eu não dou muita importância não. Uma coisa ou outra eu leio, já estranhei. Depois eu ventilei o assunto 1844, que ele malemar sabia algumas coisas. Ele também disse que não dava importância. Aí eu falei, então assim, qual é o motivo de você ser adventista? Ele falou, não, o sábado, né? E então você observe que essa recomendação de Zenilton serve também para os adventistas, né? Eles rapidamente fogem quando você começa a falar um pouco mais aí de Ellen White, 1844, né? Bom, o Zenilton, ele fala da importância na página 16, tá? Na página 16 da sua obra, ele fala da importância de você ter livros antigos das Testemunhas de Jeová, porque assim você vai mostrar para elas, se você tiver original ou cópias, você vai mostrar para elas os erros deles, né? Ok, vamos lá. Vamos mencionar duas coisas aqui. Primeiro, eu quero mencionar para vocês o que Ellen White disse, isso está num site chamado adventistas.com, ali é um site crítico, mas tem ali a citação de uma cópia de um manuscrito de 1905. E Ellen White disse o seguinte, abre aspas, quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Espírito, deixem os homens de idade que foram os pioneiros do nosso trabalho falar abertamente. E os que estiverem mortos falem também, reimprimindo seus artigos das nossas revistas. Juntemos aos raios da divina luz que Deus tem dado e como Ele guiou o seu povo passo a passo no caminho da vereda, da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Então, observe aí que Ellen White recomenda também você verificar obras antigas dos pioneiros adventistas. Ellen White recomendou isso. Tem ainda aqui uma outra questão, o próprio Tratado de Teologia, Adventista Sétimo Dia, na página 5, menciona Ellen White, Joseph Bates, Tiago White e Ellen White, e temos também Irã Edson como pioneiros antigos, né, e adventistas, né? Só que quando você lembra um fato aqui, por exemplo, Bates era antitrinitariano,
Tiago White era também antitrinitariano. Andrews, segundo Ellen White, uma das mentes mais capazes de suas fileiras, também era antitrinitariano. Quando, em 1863, a Igreja Adventista é organizada, a maioria dos seus líderes, como diz George Knight no livro Em Busca de Identidade, a maioria dos líderes, dos fundadores, dos pioneiros adventistas eram antitrinitarianos. E aí, o que nós fazemos? No caso, a Zenilton diz, busque obras antigas das Testemunhas de Jeová para mostrar a falsidade do corpo governante, enfim, a falsidade profética deste movimento. Ok, valeu, a sugestão é verificável, né, funciona. Agora, no caso dos adventistas, olha só que curioso, né? O livro Questões sobre Doutrina, esse livro aqui, que apresentador da Novo Tempo recomenda, diz assim que os críticos não conhecem esse livro, porque se conhecesse ia ficar tudo quieto, né? Muito interessante. É o tal a síndrome do pedantismo, né? Eles sabem tudo, né? Todo mundo que critica não sabe nada. Mas vamos lá, página 56. Olha só o que esses autores dizem sobre obras antigas. Abre aspas. Alguns continuam a reunir citações extraídas de nossas publicações mais antigas, há muito obsoletas e que não mais são impressas. Observe, a Zenilton, para criticar as Testemunhas de Jeová, recomenda verificar obras antigas, que as próprias Testemunhas de Jeová dizem que, por causa da nova luz, enfim, não tem mais validade aquelas interpretações. O que Questões sobre Doutrina reclama é que muitos estão fazendo isso com eles também. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. No caso da Testemunhas de Jeová, serve. No caso dos adventistas, não serve. Você lembrar que seus pioneiros, né, o que eles diziam sobre a Trindade, né, o que diziam sobre a porta fechada, né, não, aí não serve, né? A ideia que nós temos presente aqui é que é possível apresentar em outros vídeos mais assuntos, né? Eu vou só concluir hoje com algo muito interessante aqui, em uma parte deste livro, do Zenilton, na página 36. Página 36, eu quero que você observe aí atentamente, que eu vou mostrar para vocês como que há 2 pesos e 2 medidas, não é? Na crítica e no acolhimento de críticas para a própria religião adventista. Então, o que acontece? Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que a luz, né, do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ficar dia perfeito. A Testemunhas de Jeová, ou melhor, o corpo governante usa esse texto para justificar mudanças doutrinárias, decepções proféticas, mudanças cronológicas, etc. e etc. O Zenilton, no livro O Desafio da Torre de Vigia, na página 36, sabiamente e corretamente, ele vai no eixo dessa defesa, quando ele comenta, abre aspas aí, basta ler o contexto de Provérbios 4:18 para perceber que o assunto não é progresso de conhecimento e aprimoramento doutrinário de entidades religiosas, mas o despertar do indivíduo para a vida adulta, prosperando intelectual e moralmente, segundo acolha as recomendações dos mais velhos, especialmente dos pais, em contraste com a atitude do ímpio. Fecha aspas. Então, o que o Zenilton faz? Ele pega a principal defesa das Testemunhas de Jeová, de usar um texto bíblico para justificar suas mudanças, e ele realmente amarra, ele detona o argumento de defesa, né? O texto de Provérbios 4:18 não está falando de aprimoramento de crenças, pelo menos aquele. Pode ter outras passagens bíblicas que sejam, mas aquele não. Ok, a Zenilton faz isso no Desafio da Torre de Vigia, mas como eu estou mostrando para vocês, ele mostra como você atacar, né, as Testemunhas de Jeová, mas como defender
os adventistas também, ficando quieto e fazendo de conta, ou como que se isso não acontecesse. No livro Questões sobre Doutrina, na página de número 34, olha só o que é dito aqui sobre Provérbios 4:18 e as crenças adventistas. Abre aspas. Os que prepararam as respostas não pretendem ter dito a última palavra sobre doutrina cristã. Os adventistas do sétimo dia creem que o conhecimento humano da verdade divina é progressivo. Abre aspas, eles mesmos. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Certamente devíamos saber mais sobre a vontade e o propósito de Deus do que os justos de épocas passadas. E no futuro devemos justificadamente esperar mais desdobramento da verdade bíblica, fecha aspas. Aí eu pergunto para vocês, quem é que está com a razão sobre Provérbios 4:18? Questões sobre doutrina, que interpreta semelhantemente as Testemunhas de Jeová, sobre mudanças doutrinárias, ou a Zenilton Brito, quando ele até mesmo, ao criticar, ele apresenta aí o pisca-pisca, né? O pisca-pisca da torre de vigia, ou podemos dizer um vagalume, né? O vagalume da torre de vigia. E aí, vocês notam que quando o cidadão ele começa a criticar outros, mas ele não tem digamos aí, a clareza de que ele está comprometido com um sistema, né, e ele não renuncia, ou pelo menos ele não deixa claro isso, então mostra que o argumento dele tem dois pesos e duas medidas, né, vale para um, mas não vale para outro, né, é autoexcludente, pelo menos, ao considerar a sua própria igreja. Eventualmente eu posso continuar a exposição do desafio, né, do Azenilton, como atacar as Testemunhas de Jeová e como justificar os adventistas do sétimo dia. Que Deus nos oriente na verdade. Jesus mesmo disse que a verdade liberta. Então nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser íntegros com a nossa consciência. Então não há que justificar erros da nossa para criticar a de outros. Temos que tanto criticar as nossas, como também aceitar as críticas. Agora, o grande problema das seitas é o seguinte, né? Eu quero concluir aqui. Não é que eles não podem ter erro, lógico que tem, todas as igrejas têm. O grande problema é que as seitas se colocam como o caminho da verdade. E esse atributo é só a Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem defeito. As denominações cristãs devem apontar a ele. Agora, o que as seitas fazem é o seguinte, só Jesus salva, mas só salva aqui. Se ele salvar em outro lugar é porque as pessoas não sabem a sua verdade está aqui. Né? Ou, como no caso da Testemunhas de Jeová e os mormons, mais, digamos assim, exclusivistas, também não só salva ali. Então, quando a religião se porta dessa forma e se exibe dessa forma, os seus defeitos serão claramente denunciados como uma prova de que a sua declaração de ser a única religião, a arca da salvação, é falsa. E é denunciada como uma falsidade proposital, pois escondem os seus erros. Que Deus continue nos ajudando a olhar para Cristo e as nossas denominações, as nossas igrejas vivam de acordo com o Evangelho. Assim, dessa forma eu termino esse vídeo mostrando que, a princípio, o desafio do Azenilton não dá muito certo, né? Criticar as Testemunhas de Jeová e ficar em silêncio no que diz respeito aos adventistas. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em Cristo Jesus.